noite, então. Vamos passar ao capítulo 7º da emancipação da alma e analisar o que nos diz o Livro dos Espíritos, o que nos diz a espiritualidade sobre o sono e os sonhos. Allan Kardec colocou a seguinte questão, que é a questão 400 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O que é que acham? Gostamos de estar no corpo? Nós, como espírito, gostamos desta passagem de andar por aqui, no corpo? A resposta da espiritualidade é que é como se perguntasses ao encarcerado se lhe agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este é. Não parece que seja assim, não é? Porque nós temos uma vontade tão grande de não morrer, tanto medo da morte, eu acho, mas já vamos tentar perceber o porquê, muitas vezes, ainda de se ter medo da morte. O espírito encarnado é como se fosse realmente um prisioneiro, alguém que está numa cadeia, está preso na carne pelos laços fluídicos que o fazem prisioneiro por determinado tempo, neste caso por uma existência. Ele aspira constantemente à liberdade. No entanto, a sua consciência, a nossa consciência, avisa-nos de que temos um dever a cumprir e que abandonar o corpo antes do tempo poderá ser muito mau. O medo de morrer, que quase todo o mundo ainda tem, vem de quê? Vem das pequenas lembranças que temos, flash, dos compromissos que assumimos no plano espiritual. Nós temos ideia de que assumimos crescer, evoluir, portarmos-nos melhor, sermos seres mais espiritualizados. Temos esses flashes de vez em quando. E também temos a consciência de que não estamos a fazer tudo isso muito direitinho ainda. Então, o que é que acontece? Esta lembrança dos compromissos assumidos e da falha que estamos a ter em realizá-los conforme tínhamos projetado e assumido com a nossa família espiritual que nos organizou e ajudou a organizar esta passagem pela Terra, leva-nos a ter medo de voltar, morrer, saber que vamos encontrar-nos e confrontar-nos com a nossa consciência e perceber onde é que falhamos. Porque nenhum de nós, mesmo no dia-a-dia, gosta de falhar e assumir o erro, de fracassar, não é? Seja na vida do dia-a-dia, em exames, em provas, seja no que for, ou a fazer qualquer coisa menos bem, não nos agrada muito. Então, ao espírito, ter a consciência de que não fez tudo conforme o projetado, leva a ter medo de se confrontar consigo próprio, de ter que se encarar, se ver ao espelho novamente e perceber, falhei aqui, aqui e acolá, e já não era para o fazer porque eu comprometi-me a fazer de forma diferente. O medo da morte vem basicamente daí, do medo, do receio, da consciência que temos de que vamos enfrentar as nossas próprias falhas e que já não gostamos muito porque não gostamos de falhar. Se não fosse isto, mas se não fosse assim, o número de suicídios seria muito maior e ocorreria sempre que houvesse pequenos aborrecimentos, pequenas dificuldades na vida, o número de suicídios poderia aumentar. Os poucos casos, que já são muitos, aqui em Miramês fala-nos ainda que são poucos, que acontecem de suicídio, são por falta de entendimento bastante ainda acerca da necessidade que há de aguentar ao máximo esta reencarnação. Ao máximo mesmo, preservando o corpo, preservando a saúde, sorrindo, sendo feliz, agradecendo, sendo grato, porque viver é uma bênção. Não é tirando a própria vida que se consegue a libertação. Não é acabando com ela, com a vida do corpo.
Isso só piora a situação espiritual de quem o faz, e todos nós sabemos, mais ou menos temos a ideia do que é que acontece a um suicida e o que é que passa até se libertar da dor, da solidão, do sofrimento em que mergulha, muitas vezes até encontrar a luz, ou irmãos de resgate que o orientam para sair desse vale, do vale dos suicidas. E vejamos, se o encarcerado, o preso fisicamente, quando está preso, o ser humano preso, se preocupa todos os dias com a sua liberdade, e se nós visitarmos uma cadeia ou se contactarmos com presos, o que eles mais querem é saber quando é que termina ou quando é que podem ser incondicional, quando é que atingem o terço ou pelo menos o quinto da pena, porque aí acabam por ter que sair, têm que ser colocados em liberdade condicional. Portanto, é a ânsia de qualquer encarcerado, mesmo que depois, chegando cá fora, e perceba que já não se adapta à vida, não tem trabalho, não consegue muitas vezes viver em sociedade e cometa novos crimes para voltar para a cadeia. Mas acabam por ser ainda formas que há de levar a existência. Se o encarcerado, dizia eu então, se preocupa todos os dias com a sua liberdade, a alma que toma um corpo tem ainda mais preocupação em se libertar, porque se encontra ainda mais preso ao corpo do que um preso ou encarcerado se encontra à própria cadeia. No entanto, isso depende de quem se encontra na cadeia e no corpo físico, porque se for um espírito elevado, já suporta todas as provações com paciência e resgata as dívidas que tem com mais ou menos bom ânimo. Quanto mais elevado for o espírito, com mais agrado até recebe as dificuldades, porque sabe que são bênçãos também em termos de evolução e de crescimento. A reencarnação é, assim, um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual, cujos meios ainda não conseguimos entender, nem podemos discutir, porque foi criado pelo Senhor dos Mundos, o Senhor da Vida. Foi Ele quem o planeou, quem planeou a reencarnação para o bem de todas as criaturas, de todos nós. Existem, sim, vários tipos de cárcere, de prisão. A dor é um deles. A dor é uma das prisões mais pesadas para o espírito que passa pelo corpo. Se perguntarmos a um sofredor se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. E se alguém disser, não, eu quero continuar a sofrer, quero continuar com esta dor, nós achamos que está maluco, não é? Porque não deve estar muito bem querer sofrer. Assim é a dor da carne. Esta dor segura a alma por muitos anos, como sendo a lição mais valiosa que podemos conseguir no sentido da libertação espiritual. Mas quanto mais grosseiro é o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade, porque quanto mais grosseiro é, mais aprisionado está também, mais denso é, menos luz consegue sentir, menos liberdade tem, não é? Então, mais vontade tem de chegar ao fim do caminho para se poder libertar. Contudo, quando o fardo é pesado e o jugo é sofrível, mais ou menos, o juiz não é muito carrasco, mesmo assim o carregador, que somos nós, o carregador da cruz, desejamos largá-lo. Mas neste entremeio entre o peso do fardo e largá-lo, há sempre a intercessão de benfeitores espirituais que, sempre ativos e ao nosso lado, nos aconselham para que, com paciência, suportemos até ao fim as dores da vida, as dificuldades da vida, para sermos salvos de um passado ainda difícil, em que muito teremos errado e que muito temos ainda para resgatar, para sentirmos no coração a esperança do futuro. É preciso que aqueles, como nós, que se encontram na carne, façam mais força. Este mais força é que se dediquem mais, que trabalhemos mais no sentido de ficarmos o máximo do tempo possível
na carne, na vida, tentar prolongar a vida, tratarmos-nos, cuidarmos-nos, para, quanto mais velhinhos formos, quanto mais idade, quanto mais avançarmos na idade, mais possibilidade tem o espírito de evoluir. As lições são duras, é certo, mas são compensadoras. Porque a repetição desta oportunidade é bem mais difícil para aquele coração que se encontra, e todos se encontram, ansiosos da luz. O espírito encarcerado pode permanecer, contudo, na carne, de bom grado. Se tem evolução espiritual, faz esforço diário na caridade verdadeira, de modo a que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Ele usa o quê? Na hora do esmorecimento, quando o desânimo chega, o que é que o espírito já evoluído, o ser mais espiritual e com anseio a espiritualizar-se faz? Socorre-se da oração e da vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação compara-se com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertamento ainda de cada alma. Existem irmãos no plano espiritual, portanto já desencarnados, livres do corpo de carne, em piores situações que nós, os próprios encarnados, mesmo alguns de nós os mais endurecidos, porque ainda estão em fase de padecimento também muito grande. Tudo isto depende de cada criatura. E a doutrina espírita, nós sabemos que nos ensina e nos mostra o caminho certo, o caminho para ganharmos consciência da paz que precisamos ter para evoluir com amor. Basta tão só aplicar o Evangelho de Jesus, tentar pensar como Jesus faria em cada situação que se nos depara, mais ou menos dolorosa. Como é que Jesus faria? E tentarmos imitá-lo, pelo menos, não digo segui-lo. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, ou a alma repousa como o corpo, enquanto estamos a dormir, a alma também dorme? A alma dorme? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Consegue assim uma libertação. Durante o sono do corpo, o espírito fica mais livre. Como o corpo descansa, afrouxam-se os laços e a alma sai pelo espaço, até onde consegue ir, encontrar-se com amigos afins e frequentando locais de estudo, de aprendizagem, de esclarecimento. Porque a Terra é apenas o duplo das coisas espirituais. Estamos aqui, durante o sono, o espírito vai para o plano espiritual, vivendo situações muito semelhantes àquelas que vamos passando no dia a dia. Convém pensar nisso e procurar entender assim as coisas do espírito um pouco melhor. O espírito não fica inativo, busca a liberdade parcial pelo sono, pois é nessas saídas que encontramos com mais facilidade os nossos companheiros fora da carne e travamos conversações com eles acerca de assuntos que nos convém falar e ouvir. E muitas vezes mesmo companheiros ainda encarnados também como nós, com quem temos dificuldade no dia a dia ainda de nos acertar, a misericórdia divina e os nossos benfeitores espirituais permitem que no plano espiritual esses encontros se deem e dois espíritos aparentemente inimigos no dia a dia, no plano espiritual vão conversando e muitas vezes ficamos perplexos, como é que mudaram tão rapidamente, não é? Como é que se odiavam até e passam a entender-se? Porque no plano espiritual se foram encontrando e com o auxílio também da espiritualidade amorosa, ali vão um pouco, sem a densidade do corpo e sem as interferências da vida da Terra, não é? Vão trabalhando aquilo que os afastavam.
O corpo, o nosso corpo físico, precisa de descanso e os seus órgãos recompõem-se com as energias auridas pelo espírito no mundo espiritual, de forma que no dia seguinte, em princípio, o espírito está com mais alegria e ânimo, o espírito e o corpo, para a labuta que corresponde ao seu dever, que é caminhar, trabalhar, crescer. Sonhar é também sair do corpo por instantes, onde a alma vai, aqui e ali, buscando os fluidos divinos para a manutenção do aparelho físico. O espírito está sempre a trabalhar e trabalha em prol do corpo. Vai ao plano espiritual buscar fluidos que nós precisamos muitas vezes para nos fortalecer, e lá vêm os fiozinhos ligados de trás, e no dia a seguir acordamos assim, bem dispostinhos. Outras vezes não, e já vamos perceber porquê. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. A alma trabalha sempre. O espírito é ativo onde quer que esteja. E eu lembro-me que às vezes a Mariazinha, nossa querida Mariazinha, quando vinha aqui, uma das vezes, dizia para a nossa irmã Julieta, lembro-me mais que era para a Julieta, Julieta, achas que trabalhas aí muito? Quando vieres para o lado de cá vais ver o que é trabalho, não é? Portanto, deve-se trabalhar muito, nós é que não nos lembramos. Como é que o espírito descansa? Descansa trocando de tarefa. Que é como nós, às vezes estamos a lavar a louça, outras vezes estamos a lavar a roupa. É o descanso intermédio do guerreiro, não é? Acaba por ser. Não obstante, quando o espírito se encontra desencarnado e ainda não tem certa evolução moral, ele precisa também de descanso, num estado semelhante ao sono dos homens. E também sonham, os espíritos sonham nessa fase de desencarnados, buscando novas energias para os seus vários corpos espirituais. Tudo isto é tão belo, o Criador é maravilhoso. A vida é cheia de mistérios que se vão desvendando de acordo com o crescimento da alma, e por isso ainda não percebemos a parte maior da nossa criação, da nossa existência, mas percebemos certamente aquilo que nos é importante neste momento, é que há que ter fé em Deus, trabalhar, orar, sossegar e andar. A vida também é cheia de encantos que somente o amor pode alcançar, porque o amor puro é ciência e sabedoria. O espírito, durante o sono, fica preso por um cordão fluídico, pelo qual as energias superiores descem para reabastecer o corpo fisiológico, conforme já disse. Nada fica assim inativo no campo e no mundo de Deus. Deus é movimento e a sua criação divina não para nunca. O Senhor da vida está sempre em ação. A alma pode repousar durante o sono, mas é numa outra dimensão que possivelmente ainda não conseguimos compreender. Mesmo na Terra, o espírito encarnado já consegue descansar um pouco, desde que seja bastante evoluído. Consegue através... Há certos mestres que nós ouvimos falar, não sei se conhecemos algum, se tivemos o prazer de conhecer, que se aprimoram pelo descanso, o relaxamento, a meditação, o relaxamento espiritual. No fundo, aí o espírito está a descansar, a ganhar mais força, a trabalhar provavelmente noutra dimensão que ainda não entendemos. Agora, quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de outras inferioridades na faixa das paixões humanas, onde ainda vibramos, acho que todos nós, mesmo dormindo 8 horas, não conseguimos o devido descanso. Porque as energias são queimadas pelas inferioridades do espírito. O espírito vai buscá-las ao plano espiritual, tenta trazê-las para o corpo, mas as nossas inferioridades ainda são tão grandes que acabamos por queimar essas energias que vêm. Qual é a alternativa e a solução para que isso não aconteça e para que a energia que o espírito
vai buscar para o corpo, entre, fica e ajuda o corpo a manter-se mais ativo e mais saudável. Não deixar crescer as sementes do mal, se não queremos sofrer também as consequências dessas sementes. O Evangelho chama-nos para uma outra vida, a vida da fraternidade. Jesus mostra-nos o caminho para a paz interna, aquela em que o coração brilha com a luz do bem, na feição da caridade bem conduzida. Então, que cada um de nós, pelo menos aqui presente hoje, aprimore os seus sonhos, com leituras edificantes, com pensamentos sadios, com conversações elevadas, porque somente neste esforço operante é que aparece a nossa libertação espiritual, visto que durante o sono podemos sentir e ver essa grande esperança. E se a conseguimos ver e sentir, conseguimos, durante o período em que estamos a trabalhar, pô-la em prática, trabalhando na edificação de um homem de bem, o homem que ama, o homem que segue o Mestre, o homem que vê em cada irmão um verdadeiro irmão. Que Jesus nos abençoe.